gente poder estar compreendendo um pouquinho, né, a questão em relação à Umbanda, porque é um ponto fundamental, é importante às vezes a gente entender, compreender aquilo que de alguma forma a gente está seguindo. Eu falo mesmo pelo fato assim, a gente já está há 10 anos com o grupo Kardec, né, aqui embaixo. E ainda hoje a gente recebe muitas pessoas, muitos grupos, pessoas de outros lugares, questionando realmente assim, sobre a Umbanda, né? Então a gente prega assim, uma liberdade, aceitação, respeito à doutrina alheia, né? E a gente vê que realmente assim as pessoas ainda não têm muitas vezes essa compreensão. Isso gera muita dúvida, né? E aí o que que acontece? Às vezes as pessoas começam até a gerar algum rotular, né? A Umbanda de outros com outros valores que realmente não pertencem a ela. Então, por exemplo, eu já vi gente falando assim, é que a gente vê dentro da Umbanda, né, a figura dos pretos velhos, a gente vê a figura dos caboclos, né, que são espíritos que trabalham naquela linha. Porém, a gente vê que esses espíritos de um preto velho, por exemplo, ele pode trabalhar na linha do Kardec, pode trabalhar dentro de uma igreja evangélica, auxiliando um pastor de uma igreja, auxiliando ali como um benfeitor, como um médico espiritual. E quando ele vem aqui na Umbanda, ele pode se vestir numa figura de um preto velho, simbolizando a humildade, a simplicidade, a sabedoria. Por exemplo, imagine que se eu quisesse agradar uma criança, se eu quisesse brincar com uma criança. Talvez na minha figura, talvez eu seria difícil a gente ter uma boa relação. Mas se eu me vestisse de palhaço, essa criança me aceitaria muito mais fácil. Pouco me importa, eu sei que eu não sou palhaço. Assim como o preto velho sabe que ele não é preto velho. Ele é um espírito trabalhador. Ele quer o progresso de cada um de nós. Então ele se veste, ele se plasma, né, de uma forma para poder estar auxiliando a todos nós no progresso. E ele vem numa figura muito mais simples, né, trazendo sabedoria, humildade, nunca se colocando melhor do que ninguém. Mas esse guia, ele sabe que ele não é o preto velho. Assim como o palhaço sabe que ele não é palhaço. O objetivo dele é alcançar o coração daquela criança. E assim são os trabalhadores espirituais, que muitas vezes as pessoas olham com esses olhos e não com os olhos da alma, e aí criam-se um preconceito muito grande. Porque Jesus ele diz assim: cegos são aqueles que não querem ver, não os que não enxergam. Muitas vezes nós vemos, mas muitas vezes não conseguimos perceber qual é a intenção que real que existe no coração de cada pessoa. Não é verdade? E isso muitas vezes a gente acaba se enganando pelas nossas próprias vaidades, muitas vezes pelo nosso orgulho, né? Então, muitas vezes a gente se permite se enganar. E esses guias estão aqui respeitando, trabalhando, tentando ajudar todos nós para o progresso, né? Cada um na sua linha, né? Mas isso não quer dizer que o preto velho é da Umbanda. Não. O preto velho ele está em qualquer lugar. Onde for permitido, ele vai ajudar. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes também. Uma vez, um médium espírita, Kardec, né? Ele entrou dentro do centro de Umbanda e logo quando ele pisou, ele viu a figura do Dr. Bezerra de Menezes, que foi aquele espírito, aquele médico, né? Dos pobres, né? Considerado como médico dos pobres. E aí ele estranhou aquela figura, falando: mas doutor, o senhor não trabalha lá no espiritismo do Kardec e o senhor aqui? Então esse espírito todo, em volta de muita luz, ele fala: você está assustado me vendo aqui dentro, né? Pois é, nós não nos prendemos aos rótulos da Terra. A gente está onde existe o sentimento de caridade. Então, onde tiver esse sentimento de caridade, a gente vai estar trabalhando, né? Então, não existe esta ou aquela religião. Todo mundo está no seu momento, cada um vive a sua verdade, e isso precisa ser respeitado, né? Agora a gente fala assim para todos nós: existe uma diferença entre Umbanda, Kardec, Igreja Católica. Existem essas diferenças dentro de cada um de nós, naquilo que nós cremos. Mas nem porque eu acredito de uma forma, ela tem a obrigação de acreditar. Respeitemos cada um no seu momento, né? A gente vai ver aqui que cada um torce para um time diferente. E o seu time é o melhor do que o do outro. É sempre assim, né? Então respeitemos o do outro, mas para que o outro também respeite o nosso. Não é verdade? Nem criança sempre tem aquela disputa que meu pai é melhor que o seu. Então respeitemos a opinião de cada um. Isso é a verdade que cada um traz. Hoje, eu acredito que a Umbanda é melhor para mim. Pronto, isso que resolve. Agora,
não levemos esse emblema, mas levemos assim, o que a Umbanda me ensina, o que eu posso aprender com ela, o que eu já posso colocar em prática, né? E é isso que realmente traz algum progresso, porque conhecimento, sabedoria, isso engrandece, isso traz para todos nós inteligência. Mas o que é considerado no mundo espiritual como virtude, como os pretos velhos nos ensinam, é a simplicidade e a humildade. E isso a gente vai conseguir de que forma? Vivendo as provações diárias com humildade e com simplicidade, né? Porque ninguém é salvo porque acredita em encarnação. Ninguém é salvo porque acredita no poder das ervas. As pessoas são salvas pelo progresso moral e espiritual que elas adquirem. E a gente só adquire isso, muitas vezes, através de muita luta, de muita dor, sofrimento, né? Então, aquilo que muitas vezes nós caracterizamos como uma coisa negativa, para os espíritos é uma maravilha, né? Você imagina, eu vi um vídeo hoje, sem querer, eu estava vindo do estacionamento para cá e eu peguei um vídeo, e era um menino que estava agonizando muito em sofrimento. Aí, o que acontece? A mãe foi ver ele, chamaram a mãe, né? Olha, seu filho está lá agonizando de dor. E a mãe fala para ele, eu não te falei, seu moleque, que esse caminho, não sei o que você estava fazendo, ia dar nisso. Veja, toma para você aprender. Porque tantas vezes ela chamou a atenção dele e ele não despertou. E muitas vezes é isso que as situações, né, as oportunidades, vinham ocorrendo na vida da gente. A gente espera um momento de dor para poder compreender, né, para a gente poder entender. Aí a gente vive aquele momento de solidão, de sofrimento, a gente fala, poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de humildade, talvez isso não teria acontecido. Eu não estaria colhendo aquilo que eu estou colhendo hoje, né? Estava falando agora mesmo com a... Você tem um trabalho que nós estamos começando a fazer, que é um trabalho com os presidiários, com pessoas, né, que estão dentro dos presídios. E muitas delas, depois de alguns anos de sofrimento, trazem dentro de si uma maturidade muito grande, né? Apesar deles estarem ali dentro, isso não os coloca abaixo ou acima de nós de jeito nenhum, mas coloca a todos nós um exemplo mostrando o quanto a dor nos ensina. Talvez naquele momento do auge, né, onde ele cometeu seus delitos, ele não estava prestes a ouvir. Ele tinha ouvidos, mas ele não ouvia. Ele ouvia exatamente o quê? Aquilo que ele queria fazer. Essa é a intenção dele. Então, de alguma forma, hoje, vivendo na própria dor, hoje a gente vê pelas próprias cartas quanto sofrimento, quanto arrependimento e quanto humildade eles conseguem. E dessa forma é o que Jesus coloca, né? Falando assim aos fariseus da época, né, que eram os religiosos, que eram os conhecedores da lei. Cuidado que os criminosos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro do que vós. Porque muitas vezes nós estamos frequentando o templo, né, um religioso, mas muitas vezes ainda se orgulhando, né, de ser melhor do que o outro. Enquanto que aqueles que estão presos, às vezes no penitenciário, estão trazendo no coração hoje a humildade, que ainda nós não temos. Então, quer dizer, quem será que está mais próximo de Deus, nós ou eles? Né? A gente questionar muito sobre isso.